caso envolvendo o deputado estadual Douglas Garcia. Olha só essa história. A Justiça Paulista, ela determinou o bloqueio das contas bancárias do deputado estadual depois dele ter sido condenado a pagar uma indenização de R$ 43 mil por danos morais a duas mulheres citadas num dossiê com dados pessoais de cerca de 1.000 pessoas ligadas ao movimento antifascista. O colunista Rogério Gentili, do UOL, informa que o parlamentar descumpriu a ordem de pagamento e, por isso, foi determinado o bloqueio dos valores. Mas, olha isso, as contas estavam vazias, não tinham R$ 1, não tinha R$ 1 na conta. O Garcia responde a pelo menos 40 processos só na Justiça Paulista por conta do dossiê, de acordo com esse levantamento que foi feito pela coluna. Chama muita atenção esse caso, né, Marilis? Acabou de sair aqui no Portal UOL. Esse caso foi um escândalo na época, né? Porque ele estava promovendo uma caça às bruxas, ele estava tentando intimidar pessoas, querendo fazer uma lista, enfim, com desafetos do presidente, do bolsonarismo. Mas você vê, né, essa questão das contas vazias mostra que essas pessoas não honram suas responsabilidades. Ele foi condenado, mas de alguma forma a justiça vai fazer com que ele pague isso, até porque ele tem, enfim, seus salários aí, seus vencimentos como parlamentar, de alguma forma a justiça pode bloquear, enfim, pedir que isso seja feito pago como salários. Eu não estava sabendo que tinha saído essa notícia do bloqueio dos bens, mas chama atenção o número de processos. Eu já fui alvo dele, Gabriela, porque ele faz parte de uma tropa de choque do bolsonarismo que vive de atacar críticos, adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro nas redes. E os jornalistas acabam sempre sendo um alvo. Mulheres jornalistas, mais ainda. É isso. Agora, que eu ia observar, né? Interessante isso, que são sempre jornalistas mulheres, né, que são alvos dos bolsonaristas, né, e do Douglas Garcia também. Inclusive, quando ele pediu desculpas para o Tarcísio pela atitude dele, ele não pediu desculpa para a Vera, né? Ele só pediu desculpa para o Tarcísio. Essas pessoas têm uma falha de entendimento sobre o que é o trabalho do jornalista, o que o jornalista deve fazer, o que pode fazer, os limites do jornalismo, as questões de liberdade de expressão, a responsabilidade que o jornalista tem quando faz uma reportagem ou quando faz uma coluna de opinião, como é o meu caso. A gente sabe até onde ir, a gente sabe onde a gente está mexendo. Eles acham, na verdade, e daí eles usam essa prerrogativa não para fazer críticas, mas para atacar, para tentar intimidar, e não vão intimidar. Eu sempre falo, nós, jornalistas mulheres, somos muitas. Se você olhar para os lados hoje, o jornalismo político está repleto de mulheres que estão aí na linha de frente, estão fazendo reportagens combativas, estão fazendo reportagens que estão fazendo a diferença na história política do Brasil. Então, para esse tipo de gente, é muito difícil lidar com a crítica, e principalmente muito difícil lidar com a crítica vinda de mulheres que são independentes, que são livres, que são corajosas. E muitas vezes nem crítica, né, Marilis? É só o questionamento, né? Como foi o caso ali do debate, a Vera fazendo uma pergunta super pertinente a respeito da pandemia, das vacinas, e aí ela não teve nenhuma resposta no sentido da informação. Que ela recebeu em troca foi o ataque ao trabalho, um serviço que ela estava prestando, importantíssimo para quem estava assistindo esse debate, né? Gabriela, tem uma coisa muito interessante de uma pesquisa de uma universidade de Harvard que fala que líderes autoritários têm um pavor de mulheres livres e independentes. Por quê? Quanto mais as mulheres conquistam direitos na sociedade, mais emancipadas elas estão. E quanto mais direitos, mais você mostra que uma sociedade é democrática. Isso acaba sendo uma ameaça para esses líderes autoritários, porque eles não gostam do trabalho das jornalistas mulheres, porque elas também são uma ameaça aos seus planos autoritários, né? Esse líder não gosta de democracia e não gosta das pessoas e dos jornalistas que defendem a democracia. É muito difícil para eles lidarem com
com questionamento, principalmente questionamento vindo de mulheres.